A paz do Senhor, queridos irmãos, chegamos agora na lição 7, do dia 18 de maio de 2025. A lição está sobre o título Eu sou a ressurreição e a vida. Texto áureo, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. No Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 25. Na verdade prática, o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por essa razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. A leitura bíblica em classe está em João, no capítulo 11, do versículo 14, 15 e 17 ao 21, e também o versículo 23 ao 27. Os objetivos dessa lição são três. Identificar o propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro, evidenciando a glória de Deus. O segundo é analisar de que forma o diálogo entre Jesus e Marta reforçou e solidificou a fé da irmã de Maria. Terceiro é apresentar a doutrina bíblica da ressurreição do corpo, evidenciando a sua importância para a esperança cristã na vida eterna. Também ela tem uma palavra-chave, e a palavra-chave aqui é vida. Falar a respeito de vida e de vida eterna. A introdução da lição, o encontro de Jesus com Marta, ao chegar a Betânia, revela aspectos especiais que poderão edificar a nossa vida espiritual por meio do estudo da palavra de Deus. Nessa lição, iremos refletir sobre o propósito de Jesus ao realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. Iremos também nos aprofundar no diálogo entre Jesus e Marta sobre a ressurreição do seu irmão. E além disso, a partir do milagre de Lázaro, vamos examinar a doutrina fundamental da ressurreição do corpo, tal como é ensinada por Jesus e todo o Novo Testamento. O primeiro tópico dessa lição está o propósito de Jesus, que vem com 3 subtópicos. O primeiro é o recebimento da notícia sobre Lázaro, o segundo é o desapontamento de Maria e Marta, e o terceiro, o tempo de vida. Antes de entrarmos por essa lição, meus queridos irmãos, peço para que os irmãos compartilhem essa lição, faz um comentário, dê um like, nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Coloca o seu dedinho lá em se inscrever, em dar um like, para reforçar esse canal, que ele possa crescer e possamos evangelizar bastante almas e ganhar almas para o reino do Senhor Jesus. Você contribuindo também tem parte nessa obra. Que Deus possa lhe abençoar grandemente, compartilhando e divulgando a nossa aula. Que Deus possa abençoar. No primeiro tópico, o propósito de Jesus. O subtópico, primeiro, o recebimento da notícia sobre Lázaro. No Evangelho de Jesus, realizou diversos milagres da ressurreição, incluindo filho da viúva de Naim, está em Lucas, no capítulo 7, versículo 11 ao 15, e o da filha de Jairo, que está em Marcos, no capítulo 5, versículo 22 e 23, e do 35 ao 42. O milagre da ressurreição de Lázaro é o que estamos abordando. Este é o último dos 7 milagres encontrados no Evangelho de João. O recebimento da notícia que Jesus recebe a respeito da enfermidade de Lázaro, aqui Jesus aqui não está preocupado porque com o que iria acontecer com Lázaro se ele não estivesse lá. A preocupação do Senhor Jesus aqui e o plano dele é maior do que o pensamento humano. O pensamento humano aqui nesse contexto mostra dentro dos acontecimentos onde pessoas discutiam entre si a respeito de Jesus, que tinha curado a cegueira de um cego de nascença, operado outros milagres. Por que não se adiantou e não foi lá e recuperou a saúde de Lázaro, para que ele não morresse? Isso aqui no pensamento humano, no propósito humano, não de Deus. Os planos de Deus são maiores do que o nosso. E a preocupação de Jesus aqui não era com a morte de Lázaro, porque ele já sabia, o nosso Senhor Jesus já sabia o que ele ia fazer. Então a preocupação maior dele aqui é com a fé de todos ali que estavam, principalmente a fé de Marta. O Senhor Jesus vai apresentar uma fé diferente daquela que tinha aprendido com ele. Porque quando Jesus fala a respeito da fé para Marta, Marta vai falar aqui que para Jesus que crer que ele ressurgiria ou ressuscitaria no último dia. E Jesus vai trazer uma palavra para Marta dizendo assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto,
viverá. Então o Senhor Jesus está apresentando algo maior do que essa fé que estava no coração daquele povo. Queria mostrar, e João aqui, o evangelista, desde o primeiro capítulo, ele quer mostrar que Jesus é mesmo, e é realmente o Filho de Deus que se encarnou e estava em nosso meio, e operando maravilhas segundo o propósito que ele veio realizar aqui nesta terra. Aqui nesse primeiro subtópico, o recebimento da notícia sobre Lázaro, Jesus aqui já sabia de tudo que ia acontecer. Mas aqui Jesus vai mostrar o lado dele, da sua natureza humana e também da sua natureza divina. Ele vai mostrar as duas naturezas nesse sétimo milagre realizado por ele. Aqui nesse capítulo 11, que vai mostrar o último milagre de Jesus no Evangelho de João, relata a ressurreição de Lázaro. Revela profundamente o propósito de Jesus ao receber a notícia de que Lázaro estava doente. Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Lá em João, no capítulo 11, versículo 4. Essa afirmação do nosso Senhor Jesus mostra o propósito de Jesus ao lidar com a situação de Lázaro. E a ação de Jesus não é apenas curá-lo, ou evitar seu sofrimento, mas revelar a glória de Deus e confirmar a sua identidade como Filho de Deus. Ele ali, intencionalmente, ele permanece por 2 dias, aonde ele estava. Está ali em João, no capítulo 11, versículo 6. Que ele vai demonstrar que ele tem um plano maior do que os nossos, maior do que aquele povo que estava na época. Ali não é para evitar a morte de Lázaro, mas é para mostrar que ele vence a morte, que ele vai tratar um assunto mais amplo, vai mostrar que ele tem domínio sobre a morte, que todos aqueles que estiverem na sua presença, ele vai chamar, aqueles que partem para a eternidade, vai chamar como um sono eterno. E ele vai falar assim: vou despertá-lo. Só pode despertar quem está dormindo. Quem está morto não pode ser despertado. E aqui aprendemos aqui nesse capítulo que todos aqueles que estão em Cristo, ele dorme em Cristo. A sua partida, o cumprimento do pó, fosse tomado para o pó, retornará, que é a sentença dada por Deus lá em Adão, que Jesus vem revogar aqui e dá vida. A Bíblia fala que os nossos olhos, eles repousam na sepultura em esperança, sabendo que um dia o nosso Senhor Jesus vai dar o brado, chamando a sua igreja ao seu encontro, e todos que estiverem mortos ressurgirão primeiro, porque ele tem poder. Ele está mostrando aqui que ele tem poder sobre a morte. Lá no capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você vê que o Senhor Jesus, nessa ação a respeito da ressurreição de Lázaro, o lado humano. Ali em João, no capítulo 11, versículo 35, está assim: Jesus chorou. Jesus vai se compadecer, vai se comover a respeito da situação e da tristeza da família de Lázaro e todos que estavam ali compadecendo com ela. Jesus também se compadece. A Bíblia vai falar que ele tem um coração sensível e chora vendo o episódio. Esse é o lado humano de Cristo. Esse choro aqui que Jesus demonstra não é um choro, não é qualquer choro. Não é esse choro aí que quando você perde a sua mãe, quando você perde seu pai, quando você perde seu filho, ou outras coisas que possa acontecer na sua vida cotidiana. O choro que Jesus está demonstrando aqui é aquele que ela ensina no capítulo 5 de São Mateus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O choro aqui que Jesus está falando é o choro de quando você toma a dor do seu próximo e joga sobre você, cumprindo toda a misericórdia que você vai ter para o próximo. Você vai chorar por ele, vai chorar porque ele está chorando. Você vai chorar porque ele perdeu a mãe, ele está ali se compadecendo, você vai lá e chora junto. Esse é o choro que Jesus está representando aqui para que nós possamos aprender com ele. Chorar pela dificuldade do próximo, orar aos pés do Senhor, chorar, derramar as lágrimas aos pés diante do trono do nosso Senhor Jesus, para que a bênção chegue no lar do meu irmão. É esse choro que Jesus aqui está falando. Aqui o comentarista vai citar os outros evangelhos que falou dos outros milagres. E aqui no capítulo 11 de João vai falar do último milagre, que é o 7º milagre. O primeiro, que está lá no capítulo 2 de João, é transformar água em vinho. O segundo é a cura do filho de um oficial, João capítulo 4.
O terceiro é a cura do paralítico no tanque de Betesda, João 5. O quarto é a multiplicação dos pães e peixes. O quinto, Jesus anda sobre o mar, capítulo 6 ainda. O sexto é a cura do cego de nascença, João capítulo 9. E o sétimo milagre é a ressurreição de Lázaro, no capítulo 11. Esse é o propósito de Jesus e o primeiro tópico, recebimento da notícia sobre Lázaro. Jesus recebe essa notícia, mas para ele os seus planos são maiores do que o nosso. Enquanto uns pensavam na cura, Jesus já tinha um plano de ressurreição para ensinar todos que estavam em sua volta que ele é o próprio Senhor da vida. Ele venceu a morte. O segundo subtópico, desapontamento de Maria e Marta. Aqui o comentarista da lição, já no final aqui, ele coloca assim: a vontade soberana de Deus não está sujeita às circunstâncias humanas, por mais difícil que estas sejam. Contudo, Jesus nunca chega atrasado nem adiantado no cumprimento da vontade do Pai. Ele chegou a Betânia no momento certo, ainda que após o sepultamento de Lázaro. A Bíblia aqui vai mostrar um desapontamento de Marta e de Maria. Marta e Maria, elas estavam sofrendo uma angústia e desapontada com o fato do acontecido, da morte de Lázaro. E Marta ainda vai falar para Jesus que já era de 4 dias, que fazia 4 dias que havia sepultado. Se ele tivesse chegado uns 2, 3 dias antes, talvez Lázaro não teria morrido. Lá no capítulo 11, o versículo 21 de João, Marta vai dizer assim: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria, lá no capítulo 11, versículo 32, vai dizer assim: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Elas compartilhavam do mesmo desapontamento, do mesmo sofrimento por causa dos acontecidos, de Jesus ter chegado 2 dias depois da morte de Lázaro. Elas vão mostrar desapontadas por causa da demora de Jesus. Jesus demorou para ir ao encontro da família de Lázaro. Só que, ao mesmo tempo, ela tem uma fé que é misturada com essa circunstância dos ocorridos que aconteceu com elas, com a família de Lázaro. Apesar da dor, Marta continua crendo. Lá no capítulo 11, versículo 22, ela diz assim: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Isso mostra ali um desapontamento que não traz um fim da fé, mas um momento de luta interior. Ela está em guerra. Está triste pela perca que teve do seu irmão. Ela entra numa realidade de sofrimento que traz esse desapontamento para ela. Mas a fé continua. Jesus aqui vai trazer também e vai ver o sofrimento delas. Por isso que no versículo 11 e 35 está dizendo: Jesus chorou. Jesus vai se mover intimamente pelo sofrimento delas, pelo desapontamento de o seu irmão ter sido sepultado, né, ter morrido. E quando Jesus está presente, Marta vai falar que é de 4 dias. Já cheira mal. E vemos que esse desapontamento é uma realidade na vida cristã. Por isso que a Bíblia vai oferecer consolo, direção e esperança em meio desses momentos difíceis. Lá em Salmo, no capítulo 42, versículo 5, porque estás abatido, a minha alma? E por que tem perturbados em mim? E por que perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. O próprio salmista aqui vê a sua alma abatida, a sua alma sofrendo, mas ele deposita a sua fé em Deus, porque Deus vem e traz o refrigério para a alma. Provérbios, no capítulo 13, versículo 12. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Você tem uma esperança aqui nesse texto do capítulo 11 de João, vai mostrar aqui que essa esperança de Marta e Maria está demorando de se cumprir. E acontece o pior, que é a morte de Lázaro. E quando Jesus chega, que é o autor da nossa esperança, é o que fez a promessa que gera a esperança ao nosso coração, chega depois que ele faz 4 dias que está sepultado. Mas ali manifesta algo tão grande, que é trazer Lázaro de volta à vida. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Deus tem outros planos maiores para a nossa vida. A gente tratamos propósito em nossas vidas, seguimos por caminhos que achamos que é a vontade de Deus, mas Deus tem algo maior. Você vai se encontrar em lugares difíceis, mas o Senhor Deus é o que dirige os nossos passos. Lá em Salmo, no capítulo 105, capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ele clareia os nossos passos e ilumina a direção do caminho, porque é nele que confiamos. É nele que refrigeramos a nossa alma. É nele que depositamos todas as nossas fé. E cremos no sobrenatural da qual o Senhor Jesus prega nesse capítulo. No próprio Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. O próprio Senhor Jesus está dando aqui a certeza na ressurreição de Lázaro. Mesmo que você pereça, ele ressuscitará a todos os quantos dormirem em Cristo. Ele tem poder sobre a vida. Ele traz do natural para o sobrenatural, trazendo de volta a vida todos aqueles que ele vai ressuscitar naquele dia com um corpo glorioso semelhante ao dele. Jesus está mostrando aqui que a vitória, o consolo, o conforto é nele. Por isso ele venceu o mundo, para que nós também possamos nele vencer juntamente com ele. Lá no capítulo 5 de Romanos, versículos de 3 ao 5, nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Essa esperança está nele, em Cristo. Nos traz a louvar, a engrandecer a Deus, mesmo passando por tribulação. Você está todo aí derrotado, sentindo-se derrotado, mas lembre que no céu tem um Deus intercedendo, um Senhor Jesus intercedendo por você. Por isso gloriamos e louvamos nessa tribulação. Essa fé produz crescimento e firmeza espiritual, sabendo que Deus está atento a nós. Está demorando, mas vai chegar no momento certo, na hora certa, porque Deus ele não adianta e também não atrasa, ele chega no momento certo. Ele não tarda e nem falha. O momento de Deus é certo na sua vida e na minha. Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Olha aí aonde esse desapontamento que às vezes sentimos, aí aonde está o resultado, aquilo que Deus vai fazer, a certeza de todas as coisas. Porque o nosso Deus está perto. Você está passando na tribulação, mas Ele está contigo. Você está sofrendo enfermidade, mas Deus está contigo, Ele está perto. Ele está do teu lado. Quanto mais você se quebrantar diante dEle, mas Ele está disposto a derramar das suas bênçãos sobre a sua vida. Por isso que a Bíblia vai dizer que as bênçãos do Senhor, elas são recalcadas, sacudidas e transbordantes. Você vê que as bênçãos do Senhor não cabem em recipiente. Ela sempre vai transbordar sobre a sua vida. No capítulo 4, versículo 8 ao 9 de 2 Coríntios. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O nosso Deus está presente. Se estamos atribulados, mas não angustiados, porque cremos que Ele está dentro de nós. Estamos perplexos, mas não desanimados, sabemos que Deus existe. Por isso que lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, todos aqueles que aproximam-se de Deus têm que crer que Ele existe, porque Ele é galardoador dos que os buscam. Ele está aqui com o seu coração. Você tem que estar com o coração quebrantado, crendo na sua presença. Essa perplexidade não vai te desanimar, porque a bênção dele chega no momento certo. Vai sofrer perseguição, mas quem peleja por nós é o Senhor dos Exércitos. Então vemos aqui esse desapontamento de Marta e de Maria. Mas também na sequência desse capítulo 11, vemos também a ação de Deus a respeito desse desapontamento. E Deus revela o que pode revelar para qualquer um que se aproxima dele: a sua glória,
A glória de Deus manifesta, levando a sua fé, além dessa fé que você tem, que é natural, levando ela a uma elevação maior, uma elevação que chega até o trono de Deus. Passa todo esse céu, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, e chega no trono de Deus, aonde essa fé se torna sobrenatural, na minha e na sua vida, e coisas grandes são realizadas através dessa fé. E esse desapontamento termina, porque você vê a glória de Deus manifesta em sua vida. O terceiro subtópico, o nosso comentarista, ele comentou da seguinte forma aqui. Maria e Marta acreditavam que se Jesus estivesse em Betânia, ele poderia realizar um milagre na vida de Lázaro. Elas tinham plena consciência de que o nosso Senhor é o Filho de Deus. No entanto, o plano do Pai não coincidia com o delas, apesar da desilusão e da tristeza. Maria e Marta iriam vivenciar uma experiência extraordinária de espera, que envolvia a perda do ente querido. Aqui o tempo divino, a qual Maria e Marta elas tinham até elas criam no poder do milagre que estava em Cristo, e tinham determinado para elas mesmo que se Jesus chegasse, ia curar o Lázaro daquela enfermidade. Mas o tempo aqui, que é o tempo de Deus, que não é o tempo do homem, que não coincide o nosso tempo com o tempo de Deus, Deus vai trabalhar aqui na vida dessa família, dentro de um tempo determinado, que o pior via acontecer, que era o falecimento de Lázaro, que vai trazer uma tristeza muito grande ao coração de Marta e Maria a respeito da morte do seu irmão. Quando Jesus chega ao encontro de Marta e depois de Maria, ali elas demonstram que o tempo delas era que Jesus chegasse e curasse Lázaro para que não acontecesse o pior. Mas Jesus aqui vai entrar dentro de um tempo que é dado por Deus, aonde Deus vai manifestar a sua glória através de Lázaro, que é a ressurreição entre os mortos. Algo maior do que o pensamento de Marta e de Maria. Esse tempo divino, esse tempo de Deus, que é o terceiro subtópico, é um tema central na vida cristã. Nós vivemos dentro da vontade de Deus, dentro dos acontecimentos que acontecem dentro de um tempo determinado por Deus. Às vezes a gente quer orar hoje e a bênção chegar amanhã. Não é dessa forma que funciona. O que vai chegar amanhã, talvez você orou há 30 anos atrás. Então as bênçãos do Senhor são manifestas em nossas vidas dentro de um tempo determinado por Deus. Eu, por exemplo, a minha mãe orou 32 anos para que eu chegasse a Cristo. E ela nunca desistiu de pedir para que Deus salvasse a minha alma, e o Senhor Jesus me encontrou e trouxe essa bênção para a minha família, que aí eu me render aos pés do Senhor Jesus. Então o tempo de Deus não é imperfeito, é perfeito. Deus vai agir conforme a sua vontade de sabedoria. Nem cedo nem tarde, mas no tempo certo. O que a Bíblia vai nos ensinar a respeito do tempo de Deus? Vai ensinar em confiar, ter confiança, esperar e descansar nos planos de Deus. Às vezes você não está entendendo nada, não está entendendo o processo, mas a Bíblia ensina que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Ele tem toda a sabedoria e sabe o processo que Ele está traçando para mim e para a tua vida. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus, Ele tem um tempo para tudo. Começo, meio e fim. Ele começa, Ele termina, Ele cresce, Ele colhe, Ele cura. Tudo dentro de um tempo segundo a sua vontade. Lá no capítulo 2, versículo 3 de Abacuque. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim. E não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Está parecendo que está demorando demais. Mas o tempo de Deus não falha. A promessa vai se cumprir. Deus, Ele tem um propósito sobre a sua palavra.
Quando ele chama Jeremias, ele vai perguntar para Jeremias: Jeremias, o que vê Jeremias? Jeremias vai responder para Deus dizendo assim: eu vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus responde para Jeremias: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Velar aqui é estar atento, velar aqui é estar olhando em todo o tempo, velar aqui é não dormir, não cochilar, não tosquenejar, é estar firme neste propósito, para que a sua palavra não caia por terra e nem volte vazia, que se cumpra todos os tios e pingos e vírgulas que foram ditas em sua palavra. Deus está atento para cumprir, então o tempo é dele. Em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, Deus mandou Jesus no momento certo. Ali teve uma separação de calendário, mudou-se os tempos, porque Deus ali determinou a manifestação de Cristo no tempo correto. Divide o calendário. A era antes de Cristo e a era depois de Cristo. Porque o tempo é de Deus. Deus aqui nunca age fora do tempo ideal. Sempre no tempo necessário. Salmo, no capítulo 31, versículo 15. Os meus tempos estão nas tuas mãos. O salmista vai se colocar todos os tempos da sua vida na mão de Deus. Porque Deus vai fazer desse tempo, desses momentos de vida na terra, algo grandioso. Porque tudo que você possui dessa terra, tudo que se adquirir de bens materiais nessa terra, quando você partir para a eternidade, no céu não entra. Você vai para um lugar que só vai caber você. Você só vai levar a roupa do corpo porque alguém vai te vestir. Mas você não leva nada deste mundo. Mas esse tempo que você passa, esses tempos que você passa nessa terra, na mão de Deus, você sai daqui e vai ter com ele uma vida eterna para todo sempre e será galardoado por ele. Então você tem uma herança grande, é a sua vida eterna no céu. Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 8 ao 9, para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia. Está demorando. Espera no Senhor com paciência. Isaías capítulo 60, versículo 22. Eu, o Senhor, a seu tempo o farei prontamente. E quando o tempo do Senhor chega, as coisas com rapidez e precisão acontecem. Esperar no tempo de Deus é uma das maiores desafios da fé cristã. Existem outras linhas de estudo na Bíblia que para quem desafia Deus não esperando no seu tempo, pode se complicar nessa vida terrena. Pode adiar a sua bênção até não recebê-la. Por causa dessa ansiedade. Tem que se renunciar a essa natureza para que o tempo de Deus esteja firme na tua e na minha vida. O Salmo capítulo 27, versículo 14, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. É nele. Ele fortalece essa esperança no seu coração. Lá em Zacarias, no capítulo 9, versículo 12, um povo sofrido, um povo escravizado, um povo que tinha perdido familiares na guerra, no fio da espada. Mas o capítulo 9 diz assim: voltai, ó fortaleza, ó presos pela esperança. Eles estão ali com uma esperança fitada, mesmo com tudo isso acontecendo. A esperança ainda está em Deus, esperando a vitória em Deus. O verso 7 do capítulo 37 de Salmo: descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho. Você está vendo os ímpios crescer e você não. Não, espera em Deus. O galardão deles é só isso aí. O seu vai além dessa vida. Espera no Senhor. Descansa nele. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Lamentações, capítulo 3, versículo 25 e 26. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Miqueias, capítulo 7, versículo 7. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Salmo 130, versículo 5. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra.
Tiago capítulo 5, versículos 7 e 8. Sede, pois, irmão, paciente, até a vinda do Senhor. Fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Esta é a nossa maior esperança no tempo devido do arrebatamento da igreja. Estarmos firmes na presença de Deus, para que esse tempo divino se cumpra em nossa vida. O segundo tópico dessa lição, o encontro de Marta com Jesus. Tem 3 subtópicos. O primeiro é o encontro. O segundo, quando Lázaro ressuscitará. E o terceiro, promessa de vida. O primeiro subtópico é o encontro. O comentarista coloca assim: o versículo 20 descreve o momento em que Marta se encontra com Jesus. Assim que soube que o Senhor estava na cidade, a irmã de Maria dirigiu-se ao encontro dele. Ao vê-lo, expressou a sua convicção de que se o mestre estivesse presente, quando Lázaro ainda estava doente, o seu irmão não teria falecido. Jesus afirmou que Lázaro iria ressuscitar. Aqui nesse versículo 20 do Evangelho de João, capítulo 11, onde o subtópico é o encontro, vai relatar a respeito do encontro de Jesus com Marta, que quando Marta soube que Jesus estava se aproximando, ela saiu correndo ao encontro do Senhor Jesus. Ali ela vai afirmar que se Jesus estivesse presente, com certeza o seu irmão não haria de morrer. Poderia ser curado pelo mestre e continuar a sua vida. Aqui esse encontro tem um significado espiritual muito grande. Aqui Marta vai agir com fé. Ela tem uma iniciativa de coragem mesmo em meio à dor. Ela está lá com seu coração aquebrantado, ferido, por ter perdido o seu irmão, um ente querido da sua família, e mesmo assim ela corre ao encontro do Senhor Jesus. Marta mostra aqui para nós uma lição muito grande a respeito de certas coisas que acontecem em nossa vida. A gente vai observar que mesmo ela com muita fé no Senhor Jesus, essa fé aqui não anula a dor que ela tem no coração. Não anula nada disso. A dor permanece. Mas a fé dela não é abalada por essa dor. Aqui a gente aprende que mesmo dentro de uma dificuldade, seja qual seja essa dificuldade não pode anular a nossa fé. Temos que estar ainda correndo para os braços, para os pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Buscar, correr, se aproximar, sair ao encontro de Deus, ou de Jesus, correr para eles, que é ali que a gente vai achar abrigo. Por isso que o Salmo 91, que está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará direito do Senhor. Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livrará dos laços do passarinheiro e das pestes perniciosas. Então, abrigar de segurança, correr mesmo com o coração dolorido, sentindo aquela dor, aquele aperto, aquela angústia, correr para Jesus. João capítulo 11, versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro, correu para Jesus. Essa fé verdadeira nos leva a buscar a presença de Cristo, mesmo em dificuldade, em crises. Às vezes você está passando uma dor tremenda aí, uma dificuldade grande. Lembra, corre para Jesus, crê nele, que o seu quadro vai mudar e não demora não, vai mudar. Deus vai trazer a solução que você não tem certeza, que você não vê. Jesus vai trazer a sua visão espiritual, algo grande, que vai tampar essa dor que está no teu coração e dar uma alegria profunda. Vai dar o gozo da salvação que você vai sentir na sua alma. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Dê o primeiro passo, vai ao encontro de Deus. Ele vai te encontrar no meio do caminho. Você vai ao encontro dele, ele vem ao teu encontro, e dizendo assim: que queres que eu te faça? Manifesta a sua vontade, mas entra pela vontade de Deus. Mostra que você é servo, que você é submisso, que você está dentro do propósito da vontade de Deus. Aqui nesse versículo a gente aprendemos que quando damos um passo em direção a Cristo, Ele vai responder para nós imediatamente com a sua presença e graça diante de nós. O salmista, no capítulo 34, versículo 4, busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores.
Deus age por nós. Você vê Marta aqui nesse primeiro encontro, Jesus, buscando a presença de Jesus, o que ela estava? Qual era o momento dela? Ela estava no momento de luto. Mas mesmo assim ela correu para Jesus. Aqui Deus vai se revelar aos que buscam com sinceridade. Ela foi diante dele com sinceridade. Salmo 105, versículo 4. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente, sempre. Lá em Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto ele está perto. Você vê Marta aqui não perdendo essa oportunidade de buscar a Deus. Correu ao encontro de Cristo. Só ficou sabendo que Jesus estava a caminho, ela correu para encontrar com Jesus. Corre ao encontro do Senhor Jesus. Não pense nos seus problemas que vai impedir, que vai fazer você hesitar, que vai fazer você desacreditar. Não importa o que está acontecendo em minha volta, mas eu vou ao encontro do meu mestre, ao encontro do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você ver lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 20 e 21, você vai enxergar ali uma mulher que estava com uma enfermidade há 14 anos, há muito tempo sofrendo com um mau desfluxo de sangue. E a Bíblia vai falar que ela correu atrás de Jesus, no meio da multidão, se espremendo, até que ela chega por trás de Jesus e toca a orla do seu manto. Ela dizia em seu coração: se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curado. Ela determina a vitória porque ela correu na direção certa, que a direção é Cristo. Correr ao encontro do Senhor. Milagre sobrenatural vai acontecer na sua vida se você direcionar a sua fé a Jesus, correr a Ele. Não há enfermidade na face da terra que Ele não possa curar. Não há dificuldade que possa estar acontecendo na sua vida que Ele não possa realizar. Porque Ele é médico por excelência, Ele é advogado por excelência, Ele é o Deus atuante na face dessa terra. Você vê no versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Vamos ver que ela foi com fé, crendo dentro da possibilidade humana. Mas o Jesus que a gente serve é além da nossa possibilidade de entendimento. Ele é além de tudo isso. Quando a gente temos um encontro com o Senhor e buscamos, tomando a iniciativa de buscar a sua presença, tenha certeza que você vai ficar satisfeito, não vai ficar desamparado, não vai sofrer nenhuma decepção, mas Jesus vai lhe confortar por inteiro, porque o encontro com Jesus, a qual Marta se dirigiu, Deus revelou a sua glória e Marta creu na grandeza de nosso Deus. O segundo subtópico está assim: quando Lázaro ressuscitará? O comentarista da lição colocou assim: o diálogo entre Marta e Jesus revela que ela cria na doutrina da ressurreição dos mortos, tal como era ensinada no judaísmo. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Contudo, Jesus não se referia primeiramente ao milagre da ressurreição do último dia, como ela pensava, mas sim a realidade daquele instante presente. Para ilustrar essa verdade, ele declara: eu sou a ressurreição e a vida. Enquanto Marta apresentava uma doutrina defendida pelos fariseus, embora correta e verdadeira. O nosso Senhor revelou a doutrina da ressurreição associada à sua própria pessoa ao trazer Lázaro de volta à vida de maneira concreta. Aprendendo aqui nesse subtópico aqui, a qual o nosso comentarista coloca, para meditarmos também nesse subtópico a respeito de ressurreição. Aqui vamos aprender quando Lázaro ressuscitará. Vemos aqui a fé de Marta a respeito do aprendizado que está ali na lei, a qual os fariseus acreditavam e ensinavam na sinagoga a respeito dessa ressurreição do último dia, que era o dia do juízo. Jesus aqui vai apresentar uma outra ressurreição
Porque ele vai se colocar diante de Marta como sendo ele a própria ressurreição e a vida. Ele é a própria vida. E vai mostrar para Marta que ele vai além desse entendimento da lei. Embora que Lázaro foi ressuscitado materialmente, mas antes dessa matéria ser ressuscitada, ele tinha sido ressuscitado espiritualmente. Porque a ressurreição de Lázaro materialmente, mas depois ele tornou a morrer de novo, que é a morte do corpo. E essa morte do corpo, que vai à sepultura, quem cumpre essa determinação que está na Bíblia, nem todos vão cumprir essa determinação, porque temos aqui uns já que foram arrebatados, como Enoque, como Elias, que não viram a morte, que estão com Deus. Da mesma forma, no arrebatamento da igreja, todo que estiver presente nesse evento próximo do arrebatamento, também não vai ver a morte, mas vai ter o seu corpo transformado. Aqui Jesus vai mostrar que ele é a própria vida, tanto da material como da espiritual. Se nós lermos na Bíblia, no capítulo 2 e versículo 1 e 2 de Efésios, o versículo 1 é assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O versículo 3: Entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Versículo 4: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então você vê aqui que Jesus é essa ressurreição, ela ressuscita o seu espírito, traz de volta a comunicação com Deus. E também tem poder de trazer esse corpo novamente da sepultura à vida. Mas aqui agora, ele traz ele transformado num corpo glorioso. Mas também ressuscita ele materialmente na mesma semelhança. Mas que possa morrer de novo. Assim como aconteceu com Lázaro. Assim como aconteceu com o filho de Jairo, a filha de Jairo. O filho da viúva de Naim. Todos foram sepultados novamente. Assim como lá no Antigo Testamento, os que foram ressuscitados no milagre de Eliseu, no milagre de Elias. Porque Jesus aqui é essa ressurreição, essa atuação milagrosa de Deus que está nele. Ali no versículo 24 do capítulo 11, Marta vai falar de forma direta a Jesus a respeito da ressurreição do último dia. Jesus vai dizer: o teu irmão há de ressuscitar. No versículo 24, respondeu-lhe Marta: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela havia aprendido a respeito da observância da lei, dos ensinamentos dos fariseus. O próprio Senhor Jesus aqui é o professor, é o mestre também, que ensinou essa família. Você vai ver essa fé de Marta alinhada às passagens do Velho Testamento, como lá em Daniel, no capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. João, capítulo 5, 28 e 29. Jesus fala de uma ressurreição futura para os justos e os injustos. Aqui no capítulo 11, Jesus vai além. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Aqui é uma resposta para Marta. Porque a morte já não pode mais atingir aqueles que estão em Cristo, que está nele. Passou da morte para a vida. Jesus vai revelar aqui nessa passagem que ele é a ressurreição futura, mas revela que ele tem poder para ressuscitar e trazer vida ao corpo humano agora, nesse momento. Porque ele é a vida, ele é a própria vida. E Lázaro ressuscitou depois de 4 dias. A fé de Marta aqui, nessa passagem, ela é real, mas ela tem uma limitação. Ela tem uma limitação de crer somente no futuro, lá na ressurreição, lá no último dia. A sua fé não está alinhada aos acontecimentos de momento.
Agora, muitas pessoas têm a mesma fé, somente lá no futuro, mas não tem uma fé aplicada de momento que Deus pode fazer agora, qualquer coisa na nossa vida. Aqui Jesus traz um ensinamento profundo sobre uma esperança, a qual o crente não está apenas no depois ou no futuro, mas pode ser presente. Quem está presente em Cristo, as coisas acontecem no agora. Lá no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 28 e 29, vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Aqui o Senhor Jesus vai chamar os mortos que estão no sepulcro, assim como chamou Lázaro, pelo nome. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 ao 22, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feita as primícias dos que dormem. Assim como em Adão todos morreram, assim também em Cristo todos serão vivificados. No mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 54 e 55, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte na sua vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, os teus agrilhões? O teu agrilhão onde está? Aqui Jesus venceu a morte no alto do Calvário, trouxe vida a toda a humanidade, abriu a porta da eternidade, rasgou-se o véu da separação, trouxe o homem para um lugar santíssimo, na presença de Deus. Tem agora o Espírito de vida que intercede por nós. Tudo isso foi pago no alto do Calvário. O Senhor Jesus traz essa ressurreição a todos os seres humanos que vai a Ele, que vai ao seu encontro. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18. Eu não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vive, fui morto, mas eis que estou vivo pelo século do século. E tenho a chave da morte e do inferno. Aqui Jesus está dizendo que a autoridade e o poder é absoluta sobre vida e sobre morte. Está nas suas mãos. Romanos capítulo 6, versículo 9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Aqui Jesus vence a morte para sempre. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. O mesmo Deus que trouxe Jesus de volta, vai trazer todos nós juntamente com ele, trazer para ele. Esses versículos bíblicos que reafirmam a ressurreição de Deus, assim como o tópico é a ressurreição de Lázaro, eles afirmam que a morte não é o fim para aqueles que estão em Cristo. Aqui aponta para uma ressurreição final e a vitória garantida em Jesus. Esse tópico, quando Lázaro ressuscitará, esse tópico mostra que podemos e cremos num Deus que tem poder para ressuscitar agora e também nos ressuscitará naquele grande dia. Terceiro subtópico, promessa de vida. Na resposta de Jesus a Marta, quando ele afirma ser a ressurreição e a vida, encontramos pelo menos duas lições valiosas. Primeiro, a sabedoria, a soberania do Filho sobre a morte e a vida, ao se identificar como a ressurreição. Ele coloca-se como fonte de toda a vida, tanto no plano material quanto espiritual. Segundo, existe uma gloriosa promessa de vida para quem crê em mim. Assim sendo, aquele que crê em Cristo recebe uma abundância de vida em todos os sentidos, tanto material quanto espiritual. Pois uma vida entregue a Cristo é uma vida plena. Muito importante esse tópico, a qual o comentarista colocou aqui, a respeito dessa promessa de vida. A Bíblia, desde de Gênesis, Apocalipse, vai falar a respeito dessa vida, né, na qual o homem precisa se alinhar a essa vida. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, e o versículo 18 e 19. Versículo 18. Então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão, para possuir. O céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Vemos aqui Jesus, o próprio Deus,
prometendo vida para o seu povo, aconselhando a entrar pela bênção, não pela maldição. Porque é uma promessa de vida para todos aqueles que estão na presença de Deus. Essa promessa aqui não é só vida física. Mas aqui o próprio Senhor Jesus vai prometer uma vida abundante, uma vida com abundância. O que é uma vida com abundância? A vida com abundância é uma vida sem fim. Não tem limite de tempo. A Bíblia fala que viverá com ele eternamente, para todo sempre. Essa é a abundância de vida. Começa aqui nesse plano de matéria, depois é transportado para uma vida espiritual eternamente com Cristo. Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de João, texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a promessa de vida que está refleta em toda a Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 25. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Tito 1 e 2. Na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. O próprio Deus já tinha em seus planos levar um povo zeloso de boas obras para herdar uma vida eterna na sua presença. A Bíblia fala que ele habitará em nosso meio, nos alimentando com o seu poder, para que essa vida eterna esteja conosco para todo sempre. Essa é a promessa de vida eterna para aqueles que estão na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muitas outras passagens bíblicas vai mostrar essa promessa de vida eterna para todos aqueles que no Senhor Jesus deposita a sua fé e confiança nessas promessas relatadas na Bíblia. O terceiro tópico está assim: a doutrina bíblica da ressurreição do corpo, com 3 subtópicos. O primeiro é a ressurreição do corpo, o segundo, da morte para a vida, e o terceiro, uma viva esperança. O primeiro subtópico, a ressurreição do corpo. O comentarista nos ensina assim: o milagre da ressurreição física de Lázaro, realizada por Jesus, não foi o único, como já observamos outros milagres semelhantes que estão registrados nos evangelhos. No entanto, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, que voltou a morrer, em João 5, nosso Senhor menciona a ressurreição do corpo para os últimos dias, quando os salvos não experimentarão mais a morte. A doutrina da ressurreição do corpo é um elemento essencial do cristianismo bíblico. O apóstolo Paulo refere-se à mesma ressurreição que abrange todos os mortos, justos e injustos, diferenciando os tempos. Assim sendo, os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja, os mortos voltarão à vida e seus corpos serão gloriosamente transformados junto com os justos. Por outro lado, os injustos ressuscitarão no juízo final e receberão um corpo em glória, distinto à condenação eterna. Aqui temos algum significado, a qual o comentarista colocou a respeito da ressurreição, a respeito daqueles que estão em Cristo, que ressuscitarão. Mesmo aqueles que ressuscitaram materialmente durante a vida e depois tornaram a morrer novamente, para esperar a grande ressurreição glorificada dos corpos que estão sepultados em esperança em Cristo. E também mostra aqui uma outra ressurreição de um tempo diferente, que é o tempo do julgamento final, a qual a Bíblia nos ensina em Apocalipse, a respeito da ressurreição de todos aqueles que vão comparecer perante o grande trono branco. A Bíblia vai falar que serão julgados segundo as suas obras. E aqueles que não forem achados o seu nome escrito no livro da vida, foram lançados no fogo eterno, que é a segunda morte. Então, nessa visão aqui, desse primeiro tópico, a ressurreição do corpo, mostra esses dois momentos da ressurreição. Um corpo glorificado e um corpo em glória, que é um corpo preparado para padecer por toda a eternidade.
Aqui essa doutrina da ressurreição do corpo. Vemos aqui também Jesus ressuscitou corporalmente. E todos que estão em Cristo também ressuscitarão com um corpo glorificado. Essa verdade, que é uma fonte de esperança, é expressa na palavra de Deus para todos aqueles que estão em Cristo. Todos que estão em Cristo, que vai partindo para a eternidade, cremos, nós que estamos em vida, que um dia nos encontraremos novamente no céu, mas agora, com o corpo glorificado, nos reunimos com Jesus no céu. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 42 ao 44, assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscita em incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia em fraqueza, ressuscita com poder. Semeia corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Você vê que ainda habitamos num tabernáculo corruptível, mas quando ressuscitarmos lá do pó, surgiremos agora incorruptível, um corpo glorificado em poder e em espírito. É uma transformação gloriosa, incorruptível, cheio de poder na presença de Deus. Lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 20 e 21, esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o corpo da sua glória. O Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. E os que fizeram bem para a ressurreição da vida eterna para todo sempre. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele. A Bíblia fala que corpo e sangue não herdará o reino do céu, mas todos nós seremos transformados no arrebatamento da igreja. Romanos capítulo 8, versículo 11. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. O Espírito Santo está aqui dentro. Vai trazer esse corpo numa transformação gloriosa. Lá no livro de Jó, no capítulo 19, versículo 25 ao 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida esta minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. O próprio Jó, profetizando a respeito dessa ressurreição em poder, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Deus nos ressuscitará no último dia. Assim é esse primeiro subtópico, a ressurreição do corpo, para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. E todos aqueles que vão ser ressuscitados no último dia, vai aparecer novamente, mas agora com o corpo em glória, afastado da presença de Deus. E todos aqueles que estão em Cristo, para um gozo imenso na presença de Deus para todos sempre. O segundo subtópico, da morte para a vida. Na conversa entre Jesus e Marta também se evidenciava a perspectiva da doutrina da ressurreição do corpo. A expressão nunca morrerá, mencionada no versículo 26, indica que, embora o salvo em Cristo experimente a morte física, nunca enfrentará a morte espiritual. O nosso Senhor fala de algo que vai além da compreensão humana. Ele distingue entre a vida natural e a vida eterna. Assim sendo, conforme diz, ainda que esteja morto, viverá. Para o crente, a morte não representa um fim sem esperança. Pelo contrário, sob uma ótica bíblica, segundo os ensinamentos de Jesus, a morte é uma transição para a vida eterna, onde a ressurreição do corpo marca o início de uma nova realidade e natureza espiritual. Muito profundo esse comentário para esse segundo subtópico do terceiro. Mostra aqui uma realidade para quem está na presença do Senhor a respeito desse tópico, da morte para a vida. A Bíblia vai trazer alguns ensinamentos a respeito da morte para a vida, repleto na Bíblia, nas cartas paulinas, o próprio Senhor Jesus dizendo que quem crê nele nunca morrerá. Aqui a morte física para esse corpo corruptível, a Bíblia fala que essa sentença se cumprirá. Mas aqueles que estiverem na presença de Deus, mesmo no dia do arrebatamento, esse corpo ainda não sobe, mas a Bíblia diz que todo ele será transformado. No abrir e fechar de olhos, seremos transformados para herdar um corpo glorificado na presença de Deus. Agora mais, a corrupção mais não impera, mas ela é derrotada assim como Cristo derrotou
na cruz do Calvário. Entendemos aqui, lá no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24, o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou terá a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aqui, dando crédito, ou seja, crendo na palavra. E foi dita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A doutrina do Evangelho, a doutrina das cartas paulinas, trazendo uma natureza transformada pelo entendimento da palavra. E nós vai ter essa viva esperança de passar da morte para a vida. Porque a morte aqui é apenas um veículo a te levar à presença de Deus. Lá no livro, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, o versículo 1, depois o versículo 4 e 5. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu a vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Jesus vai pegar uma condição nossa, que espiritualmente estávamos nós mortos, por causa das nossas escolhas, de ofender a Deus em nossos delitos e pecados, e caminhar pelo curso de nossos olhos, fazendo toda a vontade da carne. E quando entramos por Cristo, que é a misericórdia estendida por Deus por nossas vidas, Ele vai nos dar vida juntamente com Cristo. Aqui é de graça, pela graça de Deus somos salvos. Em Colossenses, no capítulo 2, versículo 13, e a vós que estavais mortos nos pecados, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Temos que confessar diante de Deus os nossos delitos, os nossos pecados, porque todos nós cometemos. A nossa consciência é uma consciência má, porque o que habita nela é somente o erro, o pecado. Está dentro de nós, manifesta na nossa carne. Mas para ser vivificado aqui, precisa entrar por Jesus, para que Ele perdoa todos os nossos pecados e nos dá uma vida, a nos andar em novidades de vida, passo a passo, juntamente com Cristo. Lá em Romanos, no capítulo 7, do versículos 14 a seguir. Versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consiste com a lei que é boa. Nesse caso, o que faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Aqui é uma ação da carne. Se estamos inclinados para a carne, vivemos segundo o pensamento e doutrina que está na nossa mente, que está aqui, manifesta na nossa carne. Mas se quisermos passar da morte para a vida, temos que viver uma vida espiritual, observando a palavra de Deus, entrando pelo seu caminho. E Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Tem que entrar por essa verdade, por esse caminho, para chegar a Deus, a uma vida eterna. Está em Romanos, no capítulo 6, versículo 4. Assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também andemos em novidade de vida. Muda essa tua direção. Entra em novidade de vida, que agora Jesus aqui é o que traz essa novidade. Ele vai estar limpo pela palavra que vos tenho falado. Na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Se você entrou pela palavra que é Cristo, a maior definição é o amor. E ele tem que ser praticado. Aí sabemos que estamos vivos em Deus. Aprendemos aqui da morte para a vida. João 5, 24. Crer é passar da morte para a vida. Colossenses 2 e 13. Vivificados em Cristo. A manifestação dessa vida. Romanos 6, versículo 4. Nova vida, novo andar. 1 João, capítulo 3, versículo amor com evidência na nova vida. A esperança com a ressurreição final. João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, ressurreição gloriosa dos salvos. Muitas religiões pregam que Deus melhora a vida. Não, Jesus não veio apenas melhorar a vida de ninguém. Não é só isso. Uma vida mais materialmente boa, com saúde. Não, Jesus não veio só para isso, mas Ele veio trazer vida. Aonde havia morte, a salvação é um milagre maior que a cura, é uma ressurreição espiritual, e essa é de agora, é presente, é uma ressurreição corporal na sua vinda,
Então você vê essa atuação de morte para a vida, é algo grandioso, não é só para esse momento aqui não, é para esse momento e para o futuro. É uma esperança vivificada em nosso coração, para que estaremos um dia com Ele. Passamos agora da morte para a vida eterna com Cristo. Terceiro subtópico, uma viva esperança. O relato sobre a ressurreição de Lázaro demonstra como Jesus Cristo abordou o tema da morte entre queridos. Ele sentiu compaixão, chorou e manifestou preocupação, porque sabia das dores causadas pela morte. Contudo, ao declarar sobre Lázaro, Lázaro, vem para fora, o nosso Senhor revela aquilo que o Deus Todo-Poderoso realizará na vida de todos aqueles que morreram em Cristo. Ao ressuscitar Lázaro, ele evidencia corretamente que também ressuscitará dentre os mortos aqueles que foram salvos. Esta é a nossa viva esperança. Maravilhoso. É uma esperança viva. Esse tópico, uma viva esperança, é uma das mensagens mais poderosas do Novo Testamento. Ela aponta para uma esperança que não morre, não falha, não se baseia nas circunstâncias, mas em Cristo ressurreto. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3, bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A esperança do cristão aqui está viva, porque Jesus está vivo. Ele está com Deus e presente em nós, em nosso meio. Então, Ele está vivo. Lá em Romanos, no capítulo 15, versículo 13, que o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Em Hebreus, no capítulo 6, versículo 19, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu. A esperança aqui em Cristo segura firme essa âncora e não se abala. A nossa esperança está fundamentada na Bíblia. Por isso que lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 13, a Bíblia diz assim, mas permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor. Nós somos sustentados na presença de Deus através dessas três colunas. Nós temos uma fé que gera esperança na palavra de Deus, nas promessas ditas nessa palavra. E agimos com amor sobre essa obra, praticando esse amor, vivendo a mesma natureza de Cristo, para que essa esperança esteja vivificada em nosso coração. E a esperança da sua promessa, que nem está lá no capítulo 14, do versículo 1 adiante do Evangelho de João. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos não teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Cremos nessa promessa, essa viva esperança está nessa promessa, a qual o Senhor Jesus fez a todos aqueles que estão com Ele, que vivem com Ele, que andam com Ele. Romanos 5,5, a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Cristo em vós, a esperança da glória. Essa esperança não é uma esperança humana, mas é um resultado do novo nascimento em Cristo Jesus, ali que está em João, no capítulo 3, versículo 3 do Evangelho de João. Esse fundamento da viva experiência, mediante a ressurreição de Cristo. Essa ressurreição de Cristo é a prova que a morte foi vencida, que nem está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Cristo é a primícia dos que dormem, Ele ressuscitou primeiro, e cremos e temos a esperança que um dia estaremos também com Ele, seremos ressuscitados também no dia que está proposto por Deus lá nos anais do céu, no dia certo, a hora certa, o momento certo, Deus vai nos arrebatar, e aqueles que morreram ressurgirão primeiro, porque estão dormindo em esperança. Lá em Hebreus 6,19, a esperança é a âncora em tempos de tribulação. Temos aqui uma promessa eterna, onde morte, onde lágrimas, onde sepulcros não serão erguidos, onde dor, sofrimento não alcançará todos aqueles que vivem essa esperança com Deus. Essa é uma viva esperança, está viva. Não é igual à esperança do mundo.
onde muitos chegam, morreu tão jovem, estava cheio de esperança, mas não conseguiu realizar os seus sonhos, os seus propósitos, mas a sua esperança foi sepultada junto com ele. A nossa não. A Bíblia nos ensina que a nossa esperança não morre. A nossa esperança está depositada num Deus que é o dono da vida eterna. E a Bíblia fala que os nossos ossos vão repousar ali em esperança do dia do arrebatamento da igreja. Essa é a viva esperança que vivemos com Cristo. Uma viva esperança que habita no coração de todos aqueles que estão na presença de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, que essa aula possa atingir muitos corações, e que Deus possa despertá-lo para também passar da morte para a vida e esperar a ressurreição no dia do arrebatamento da igreja. Que Deus abençoe a todos. A conclusão dessa lição está assim. Essa lição explorou o diálogo entre Jesus e Marta, onde se manifestaram as dúvidas da irmã de Marta juntamente com as questões referentes à doutrina da ressurreição do corpo. O milagre realizado na ressurreição de Lázaro ilustra uma verdade muito mais ampla e profunda. Haverá um tempo em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos gloriosamente transformados. Essa doutrina pode ser ilustrada por meio do episódio da ressurreição de Lázaro. Aqui na conclusão, aprendemos que Jesus aqui faz uma manifestação de fé sobrenatural no capítulo, trazendo a mente de todos que estavam ali a respeito da ressurreição, que todos que estão na presença dele, ele tem o poder de ressuscitá-los, tanto na vida material como na espiritual. Aqui aprendemos, nesse capítulo 11, a respeito desses tópicos que foram apresentados aqui. E trouxe um ensinamento muito amplo para o nosso entendimento da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Grandioso e eterno Deus, Pai de bondade e Deus de misericórdia. Obrigado, Jesus, por esses momentos aqui de aula na Tua presença. Que essa aula possa atingir muitos corações, Senhor. E almas possam se render a Teus pés. Opera maravilha, Senhor, em todas as aulas que serão ministradas neste domingo. Dá graça aos Teus servos, entendimento da Tua palavra, revela a Tua palavra a todos eles. Que os alunos, Senhor, possam aprender e firmar os seus passos na Tua presença. Glorioso Deus, assim eu te peço, em Teu nome, Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Amém.